Isso sim, fóssil em transição, isso não existe. Não deixe nunca na escola que falam para você que registro fóssil é evidência da evolução, porque não é. Não existe fóssil em forma transicional. Existem animais que já estiveram aqui, habitaram na Terra e não estão mais entre nós. E você sabia que os teólogos têm até teoria para eles? Vou falar 3 teorias, não é coisa que você sair pregando por aí, mas só para você abrir a tua mente. Eles dizem que talvez os dinossauros morreram durante o dilúvio. Isso é uma teoria. Não sei se eu acreditaria, porque na Bíblia não fala que nenhum animal ficou para trás, mas é uma teoria. A outra teoria que eles falam é o seguinte: eles falam que esses animais habitaram junto com os homens, só que entraram em extinção. E uma prova disso, de acordo com muitos teólogos, é Jó, capítulo 40, versículo 15, que fala sobre o Behemote. Depois você dá uma olhada lá, Jó, anota aí se você quiser, Jó, capítulo 40, versículo 15. Fala sobre um animal, Deus falando com Jó, aprende com o Behemote. Fala sobre um animal grande, forte, cuja cauda era como um tronco de árvore. O tamanho da cauda. E ele gostava de lama, comia vegetação, gostava da sombra da árvore. E esse animal que fala em Jó, esse animal não existe no nosso meio mais. Então é uma possibilidade. A terceira teoria que eles falam que talvez ele tenha agido, talvez houveram 2 criações da Terra. Talvez. Uma antes de nós, que para a Bíblia não interessa, mas uma seríamos a segunda criação da Terra, só que isso não passa de teoria, ok, gente? Não vai sair falando por aí, não. Quando a Bíblia diz que o diabo foi lançado com 1/3 dos anjos, né? Foi expulso do céu. E os cientistas dizem que um meteoro muito grande, seguido de vários pequenos meteoros, atingiram a Terra, que deram a extinção dos dinossauros. Então, isso é somente uma teoria, para você saber que há teorias também no meio dos teólogos. Mas nada disso para você sair pregando por aí, não. Só para você saber que existem animais que viveram aqui, que não estão mais, porém, eles não são provas de evolução. Segundo tópico, vou acabar já, tá? Segunda prova, evidência da evolução, de acordo com os evolucionistas, a biologia molecular das espécies. De acordo com os evolucionistas, os aminoácidos dos animais ficam mais parecidos com mais perto o animal é do outro. Eles são mais semelhantes em organismos da mesma classe, depois da mesma ordem, depois da mesma família e aí por diante. Só tem uma coisa: são mais próximos? São. Só que isso deveria ser próximo sempre, e não é assim que funciona. Porque o crocodilo, por exemplo, que é um réptil, ele é geneticamente mais semelhante à galinha, que é uma ave, do que à cobra, que é um outro réptil. Se a evolução realmente tivesse acontecido, os dinossauros, os chimpanzés, os gorilas, eles teriam que ser absolutamente os seres mais inteligentes entre os animais depois do homem. Se nós vemos do macaco, né? De acordo com eles. Então, como é que o golfinho que está lá no mar e a baleia que está lá no mar são mais inteligentes do que os chimpanzés? Então, as coisas estão... É muito furada essa teoria da evolução. Terceira evidência da evolução: semelhança entre os animais espalhados no mundo. É o que eles falam, arqueologia. Não, como é? O gorila da África do Sul é parecido com um gorila lá da África. Não, então deve ser porque eles evoluíram de forma semelhante. Isso que é o que eles falam, é uma evidência de acordo com eles. Poxa, o lobo lá da América do Norte é parecido com o lobo da Oceania. Não, então é porque eles evoluíram de forma semelhante. É a astrologia. Sabe o que eles diziam? Os evolucionistas falavam que as diferentes raças de homens espalhadas pelo mundo é porque os homens haviam evoluído de diferentes primatas. Na Europa vieram de um tipo de macaco, nas Américas de outro tipo de macaco, na África de outro tipo de macaco, na Ásia de outro tipo de macaco, e por aí vai. Eles falavam isso, eles alegavam isso. Só que aí veio uma bomba neles. Há 6 anos atrás,
veio uma bomba na cabeça deles que eles ficaram até tortos. Em 1990, começou o projeto Genoma Humano. O projeto tinha como finalidade mapear o código genético dos homens e foi feito com participação de 15 países dos 5 continentes. Participou o Brasil, participou os Estados Unidos. Começou em 1990. E juntaram aqui cientistas espalhados pelos 5 continentes e começaram a mapear o código genético das pessoas. Porque eles tinham a finalidade de descobrir, através do código genético, possíveis curas para doenças como AIDS, como câncer, doenças que não têm cura. E 15 anos depois eles chegaram a uma conclusão. Não era isso que eles estavam procurando, mas em 2005 eles chegaram a uma conclusão. De acordo com os cientistas, os homens mais inteligentes do mundo, eles chegaram à conclusão de que todos os homens da face da Terra são descendentes de um único ancestral. O que os grandes homens, os homens mais sábios do mundo, descobriram há 6 anos atrás, o cristão mais simples da face da Terra já sabia há muito tempo. Nós somos descendentes de Adão. A Bíblia que fala, é a Bíblia que nos ensina. É por isso que Jesus fala, em Mateus capítulo 11, versículo 25, graças te dou, Pai, porque escondestes as coisas dos grandes e poderosos e as revelastes aos pequeninos. Quem tem Deus, quem tem a palavra de Deus, tem sabedoria de Deus. Nós somos descendentes de Adão. Eles descobriram isso há 6 anos atrás. A gente já sabia há muito tempo. E agora que nós vimos que a evolução, isso é um bando de balela, um monte de balela, o que é que a ciência fala sobre as obras de Deus, sobre as coisas criadas por Deus? O que é que a ciência fala sobre isso? Vamos ver algumas coisas, algumas verdades científicas que estão na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus cria a luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Aí em Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 16, Deus cria o sol e as estrelas. Poxa, primeiro Deus criou a luz e depois Ele criou o sol e as estrelas. Que interessante. Só que a cosmologia descobriu que a luz é uma unidade independente e mais antiga do que os astros. Verdade científica da Bíblia. Outra verdade científica da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus criou o homem do pó da terra. Os 25 elementos químicos encontrados no corpo humano estão todos na terra. Há 513 anos atrás aproximadamente, Cristóvão Colombo propôs que a Terra era redonda. Ele propôs, vamos navegar para o outro lado para a gente chegar às ilhas, porque naquela época os homens achavam que a Terra era plana e que se você navegasse até um certo ponto, você cairia no abismo. E Cristóvão Colombo propôs isso há aproximadamente 513 anos atrás, que a Terra era redonda. Cristóvão Colombo devia ser crente, porque há 2.700 anos atrás a Bíblia já fazia essa afirmação. Isaías capítulo 40, versículo 22 diz: o Senhor está assentado sobre o círculo da terra. Em 1664, o mundo invisível dos micróbios foi descoberto com a invenção do microscópio. 1664. Paulo falava isso aproximadamente 1950 anos atrás, quando ele diz em Colossenses, inspirado por Deus, ele escreve o livro para Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. As verdades científicas da Bíblia estão todas de acordo com a ciência. Aí você me perguntaria, poxa, mas se tem tanta coisa que é contra a teoria da evolução e tanta coisa na ciência que mostra que a criação é verdade, por que os homens ficam teimando nessa teoria? A batalha é espiritual.